Oi, como é que tá você? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Que bom ter você aqui no canal Auto Agora com BR. Hoje temos a avaliação do Fiat Mobi Tracking, esse carro que é um carro com motor 1.0, Fire Evo, um dos mais econômicos do Brasil. Eu vou mostrar todos esses detalhes para você, tudo que ele tem como itens de série, como é que é dirigir ele, tanto na cidade como na rodovia, enfim, vou mostrar tudo para você aqui no canal Auto Agora com BR. E você que chegou agora, não vai esquecer, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos lá então conhecer o Fiat Mobi Tracking? Então vem comigo, vamos lá! Desenho da frente do Mobi Tracking 1.0, que é a versão aventureira do modelo de entrada da Fiat. Vamos começar observando aqui pelos faróis, que tem máscara escurecida. Aí você tem a grade com o grande logotipo da Fiat bem no centro, uns detalhezinhos aqui que é para dar aquela reforçada no visual esportivo. Temos a Fiat Flag na mesma cor da bandeira da Itália, porque afinal de contas a Fiat é uma marca italiana. Aí passando para esse lado aqui, segue o mesmo desenho do farol, o para-choque na mesma cor da carroceria, porém com essa grade aqui embaixo escura, também para reforçar o visual esportivo. Deixei para falar para você por último sobre o capô. Esse adesivo aqui, ele é exclusivo da versão Tracking, que é a versão aventureira do Mobi. Você percebe então que ele tem esse adesivo com o detalhe em laranja, que é exatamente para reforçar esse visual esportivo. Agora eu mostro para você o desenho da lateral do Mobi Tracking 1.0 com o motor Fire Evo. Começando então por essa parte aqui do farol. Você percebe que ele invade o paralama aqui do lado. Paralama tem um vinco bem acentuado. Aí depois então temos a caixa de roda que tem essa moldura, tudo isso para reforçar a esportividade. Essa versão aqui está com roda de liga leve, mas essa roda de liga leve é opcional, ele vem com roda de aço. Depois então vamos observar no que diz respeito aqui ao retrovisor. Tem lâmpada repetidor em LED, lâmpada pisca-pisca, lâmpada de seta, lâmpada indicadora, seja lá como você queira chamar. As molduras dos vidros também na cor preta, apliques na coluna, só que esses apliques são adesivos, maçanetas na mesma cor da carroceria, as barras do teto também são itens de série na versão Tracking, e aqui embaixo você observa que ele tem esse adesivo com um friso laranja escrito Tracking. Tudo isso está na versão Tracking, tudo isso é item de série. As lanternas traseiras, você vê que tem um pedaço ali que pega essa parte da coluna aqui traseira e depois então ela vai para o porta-malas. Aí eu vou pedir para você observar a lateral desse carro. Qual que é a diferença dele em relação ao Mobi convencional, ao Mobi Like, por exemplo? A suspensão, ela é um pouquinho mais elevada. As rodas que eu falei para você, elas são opcionais de liga leve, original de aço, porém a medida é a mesma, 14 polegadas, e os pneus também são da mesma medida, 175/65/14. E as dimensões, comprimento dele, 3,6 metros, a largura, 1,6 metros, a altura do Mobi Tracking, 1,5 metros, e a distância entre eixos, que é exatamente aquilo que dá o espaço interno do carro, 2,3 metros. A altura livre do solo é de 175 milímetros. Então esses são os detalhes que eu tenho aqui para mostrar para você da lateral do Fiat Mobi Tracking com motor 1.0 Fire Evo. Os detalhes do desenho traseiro do Fiat Mobi Tracking, a versão aventureira urbana do compacto da Fiat, que tem motor Fire Evo 1.0 Flex.
Começamos a observar que a partir do teto, você percebe que o teto é preto. Em todas as versões Trekking, a versão Trekking traz o teto preto. Aí tem a antena, que é uma antena convencional. Depois, então, temos ali na parte de cima exatamente o brake light, que é a terceira luz de freio. Do lado, aquele detalhezinho do lado lá, é exatamente o esguicho que faz sair o líquido para limpar o vidro traseiro. Limpador de para-brisa bem no centro. E aí um detalhe, a tampa inteira, não é só a parte de vidro, onde você vê ali essa parte laranja, que é o desembaçador. Não é só essa parte que é vidro, a tampa inteira é de vidro. Aí vindo aqui para o lado, as lanternas que elas avançam aqui para a parte do porta-malas, mas elas não são bipartidas não, tem uma moldura que elas estão encaixadas. Pois então temos a inscrição MOB, que está aqui do lado esquerdo, a versão Trekking, bem no centro ali, grandona, com detalhes em laranja, e inclusive tem essa faixa laranja aqui, esse friso laranja para combinar. Aí vamos para o para-choque traseiro, que é na mesma cor da carroceria, com essa moldura com adesivo preto para chamar bem a atenção, e uma pequena grade na parte inferior. Então esses aqui os detalhes do desenho traseiro do Mob Trekking. E aqui o porta-malas do Mob Trekking. Vamos lembrar que se trata de um veículo que tem aí a sua essência para ser usado na cidade, um veículo urbano e também um veículo compacto, ou alguns preferem até chamar de subcompacto. Por isso, a capacidade do porta-malas é de 200 litros, mas você pode rebater o banco. Porém, o banco não é rebatido 60-40 ou 40-60. Você rebate ele de uma vez só para ampliar o espaço de bagagem. E agora eu mostro para você o coração do Fiat Mobi Trekking 1.0. É nada mais, nada menos do que o motor Fiat Fire Evo Flex. Esse motor ele tem uma potência de 74 cavalos quando abastecido com etanol. Já abastecido com gasolina, 71 cavalos. O torque é de 9,7 kg com etanol e 9,3 kg com gasolina, quando você abastece com gasolina. Você vê que a diferença de potência e torque não é muita não, independente do combustível que você está utilizando. Um outro detalhe, ele trabalha com o câmbio manual de 5 marchas, que é bem fácil, bem sincronizado para você fazer essas trocas. E aí, vale ressaltar para você algumas situações que são interessantes de você utilizar quando você pensa, por exemplo, em manutenção. Lógico, você tem que ficar atento, por exemplo, ao óleo do motor. Sempre trocar o óleo no período recomendado pelo manual, utilizando também o óleo da especificação correta para esse motor. E já que a gente está falando em óleo, esse motor, por exemplo, ele é diferente dos motores turbo que a Fiat tem utilizado e até do motor 3 cilindros 1.0, que tem aí, que eu já mostrei em outros vídeos. Você pode procurar, por exemplo, no vídeo do Pulse, que ele tem a vareta do óleo junto com a tampa. Você tira a tampa e a vareta está lá. Aqui não, a vareta é separada. Depois, o que você tem que ficar atento também no que diz respeito à manutenção? Esse carro, diferente dos outros, a assistência de direção é hidráulica. Por isso, quando você for fazer as revisões, fazer as manutenções, não esquece de verificar como é que está o fluido da direção hidráulica e também como está a correia do sistema da direção hidráulica. E, se tiver algum probleminha, o ideal é que você faça a troca. Ah, quebrou a correia, eu não vou virar mais o volante? Você vai virar, só que ele fica muito mais pesado. E um outro detalhe também que você precisa ficar atento. Normalmente no manual está escrito lá que você deve fazer a revisão, por exemplo, a 10 mil quilômetros ou no caso de um uso excessivo, um uso intenso, como você queira chamar, você precisa fazer isso na metade da quilometragem. E o que é esse uso intenso, esse uso excessivo? Por exemplo, você anda muito no trânsito, anda e para, anda e para, anda e para. Você pega muito terreno com terra ou terreno com areia, vai muito para a praia, você deixa o seu carro parado por longos períodos,
Tudo isso é uso intenso, é uso excessivo. Então, nesses casos, você deve fazer a revisão na metade do período que está marcado no manual. É o canal Auto Agora com BR. Você que chegou agora não vai esquecer de dar seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, se tiver um vídeo novo para você, como esse que eu estou mostrando agora. Os detalhes, a avaliação do Fiat Mobi Tracking 1.0 com motor Fire Evo. Já estou aqui dentro do carro, começo mostrando então os detalhes do painel. O painel aqui é plástico, tá? Só que aí tem um detalhe. Essas partes aqui, olha, inclusive aqui, exatamente nessa parte aqui, onde você tem as saídas de ar, a cor, ela simula fibra de carbono. Depois então vindo para o painel de instrumentos, o cluster de instrumentos propriamente dito, ele tem um velocímetro que é grande, no centro uma tela de TFT, onde você puxa algumas informações do computador de bordo, o contagiros está do lado esquerdo, de tamanho menor, bem menor o contagiros. Aí vindo para o volante. O volante é multifuncional, ele é revestido em material emborrachado, sensível ao toque. Você tem a opção aí de fazer ajuste de altura nesse volante, tá? Esse volante multifuncional, do lado esquerdo, você tem a opção de atender o telefone ou desligar o telefone que está pareado junto com o multimídia. Ele é de 3 raios, tem o símbolo da Fiat bem grande no centro. Depois, então, do lado direito, você tem aqui as opções de trabalhar o sistema de som. Você pode aumentar, diminuir o volume, você pode mudar a estação de rádio e também você tem a opção aqui de comando de voz. Aí vindo para o centro, onde está a tela do multimídia. Esse multimídia é um multimídia de 7 polegadas, que inclusive ele é item de série no carro, tá? Ele já vem com o carro. É um multimídia com tela de 7 polegadas, onde você tem várias configurações do carro que você pode acionar aqui pelo multimídia, além de outros aplicativos. Você pode parear celular e ele é responsível. Você consegue espelhar com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso mesmo, você consegue o espelhamento sem fio nesse multimídia aqui, que é um sistema original do carro. Depois, então, aqui embaixo mais alguns comandos. Nesse menu, você consegue acionar aquele sistema que te avisa se você passa da velocidade. Por exemplo, você programou lá a velocidade de 80 km por hora, se você passar dos 80 km por hora, ele vai emitir um sinal sonoro e mostrar no painel lá um sinal de alerta. Depois, então, aqui você liga o pisca-alerta, você tem a opção de desativar o ASR, o desembaçador traseiro também, o comando está aqui, e para ligar as luzes de neblina também tem esse comando. Ar-condicionado mecânico, os controles são todos aqui mecânicos, onde você tem aí para mexer na temperatura, para mexer também na velocidade da ventilação e a direção que você quer colocar essa ventilação. Depois, então, na parte de baixo, a porta USB tipo A, uma entrada auxiliar e tomada 12 volts, porta-copos, alavanca de câmbio, e aqui em cima você tem um console que é interessante, que estava colocado aqui na parte de cima. E aqui nessa parte de cima, as luzes de leitura, normal, todo carro tem. Esse espelho, ele serve para quê? Para você observar o que está acontecendo lá no banco de trás. Aliás, esse tipo de espelho foi colocado quando a Fiat lançou o Fiat Idea. Então, por exemplo, para quem está transportando criança, né, criança na cadeirinha, com esse espelho aqui você vai observando o que está acontecendo lá atrás. Além disso, tem um outro porta-objetos, que é nada mais nada menos do que um porta-óculos que está colocado aqui nessa parte de cima do Fiat Mobi Tracking. É a avaliação do Mobi Tracking 1.0 com motor Fire Evo, que eu mostro para você no canal Auto Agora com BR. Já mostramos aí vários detalhes no que diz respeito à construção do carro, desenho de carroceria, e tenho certeza que você deve estar com aquela interrogação na cabeça. É um carro compacto, né? Como é que é para quem senta lá atrás? Vou te mostrar agora. Entrar aqui no Mobi Tracking. Eu tenho a estatura de 1,78 m, o banco está ajustado para a minha estatura, tá? Então vamos lá.
Entrando aqui, fica um pouco apertado para as pernas com esse banco ajustado para a minha estatura. Se fosse alguém que tivesse aí uma estatura maior, com certeza eu ia ter menos conforto. Colocar o cinto para você perceber realmente qual que é a relação, né? Porque afinal de contas, quando você está sentado aqui no banco de trás, você vai estar utilizando o cinto, que é obrigatório usar cinto de segurança, todos os ocupantes do veículo, tá? Então tenho um pequeno espaço aqui para as pernas, um bom espaço para a cabeça. O teto dele é alto, então me dá um bom espaço para a cabeça. Está numa situação aqui bem interessante, tá? Posso dizer para você que numa viagem aí de algumas horas sentado aqui atrás, eu vou ter um conforto razoável. Não é assim aquele conforto, mas tem um conforto razoável sim. E aí você deve estar querendo saber como é que é quem senta no meio, né? Vou te mostrar. Sentei no meio, né? Para quem vai sentado aqui no meio do banco de trás do Mobi Tracking. E uma coisa interessante, ele tem o túnel central? Tem. Porém, o túnel central é largo, não é alto, o que proporciona até que um certo conforto para as pernas aqui, tá? Fica um pouco elevado? Fica. Você vai ficar muitas horas sentado aqui no banco de trás? Vai te incomodar? Vai. Mas para um trajeto curto, uma pessoa com a minha estatura de 1,78 m, até que consegue se acertar de uma maneira legal sim, tá? Exatamente por causa dessa solução. O túnel, ele não é alto, mas é largo e funciona como um apoio para os pés. Está na hora de andar com o Mobi Tracking com o motor 1.0 Fire Evo Flex na cidade, para você perceber aí quais são as condições de dirigibilidade dele. Quando a gente pensa em andar na cidade, você sempre tem aí um asfalto um pouco mais ruim, né? Um pouco mais complicado, como a gente acabou de passar aí, um asfalto cheio de ondulação. Você normalmente vai encontrar aí pelo caminho as valetas, as lombadas da vida, né? E tudo isso acaba incomodando ou não quem está dentro do carro, não é verdade? Bom, aqui, pelo que eu estou sentindo dele, ele está com um sistema de suspensão bem calibradinho sim, porque a gente passou ali, por exemplo, por asfalto ruim, vai passar de novo no asfalto ruim, olha só. E tudo aquilo que tem de vibração, que vem de fora para dentro, se sente aqui dentro. Uma outra situação também que é interessante é o que diz respeito ao isolamento acústico do carro, porque pouco daquilo que tem de ruído de motor, ele entra para dentro da cabine. Não pode ser totalmente silencioso, você tem que ter uma noção daquilo que está acontecendo lá fora. Mas, de uma maneira geral, o que eu estou sentindo aqui é um ruído aceitável. Agora, estou numa situação aqui que eu vou precisar parar, né? Preciso parar para entrar à esquerda e tudo mais. E aí, o que acontece? O sistema de freio também funcionou bem. Agora eu vou pegar um trecho aqui onde tem um pouco de subida na rodovia. Como eu não cheguei embalado, aí o que vai acontecer? Ele vai pedir para que eu mude a marcha. Jogue aí para a quarta marcha, aí ele já está chegando na faixa ali de 2.800, troco a marcha de novo e ele estabiliza. Então nessa situação aqui de rodovia, ele está indo muito bem para um carro com motor 1.0. O que ele demora um pouquinho, no caso, para pegar, é se você tem necessidade, por exemplo, de uma retomada. Aí você vai precisar realmente mudar a marcha novamente, colocar uma marcha mais baixa, para que ele enche o motor e depois, então, você siga aí na situação até chegar à velocidade que você deseja. Agora aqui, por exemplo, tinha reduzido para a terceira, passei para a quarta e ele já está pedindo novamente para se colocar a quinta marcha, onde eu vou conseguir estabilizar na velocidade aqui da via, que a partir de agora passa a ser de 100 km por hora. Já andei com ele também na rodovia a 120 km por hora e ele se sai muito bem, viu? O carro ele consegue ter um desempenho muito bom em linha reta, só
necessita que você mude um pouquinho a marcha, que você tenha aí alguma situação de mudança de marcha quando você desacelera o carro, dependendo de como você desacelera, aí para retomar você vai precisar mudar a marcha de novo. Então, de uma maneira geral, ele tem um desempenho bom no que diz respeito a rodar na rodovia. No canal Auto Agora com BR você conhece o Fiat Mobi Tracking, o aventureiro urbano da Fiat, né? Que em relação ao Fiat Mobi Like tem a suspensão elevada e um visual totalmente diferente. Agora você deve estar pensando, bom, tudo isso que você mostrou nesse carro é item de série? Quase tudo é item de série. Como eu estava mostrando lá para você, as rodas de liga leve, elas são itens opcionais. O restante, tudo que eu mostrei aqui para você é item de série desse carro. Mas na descrição do vídeo, você dá uma olhada lá que eu vou colocar direitinho tudo que é item de série desse carro. Estava faltando falar que ele tem o airbag duplo, isso é obrigatório hoje em dia, os carros têm que sair de fábrica com airbag duplo, pelo menos, né, tanto para motorista como passageiro dianteiro. O sistema ABS, sistema de freio ABS, também é item de série e obrigatório. O que mais ele tem? Ele tem o sensor de TPMS, que é aquele que mostra para você se de repente o pneu baixou um pouquinho, se ele teve uma baixa e tal, vai aparecer um aviso aqui no painel dizendo que o pneu baixou, e também os vidros elétricos nas 4 portas. Agora você quer saber o que é opcional nesse carro? Pois bem, o opcional desse carro é o sistema ESC, que é o controle de estabilidade, e também o Hill Holder, que é o assistente em rampa. Quando você para numa subida, você pode tirar o pé do freio, ele vai segurar por alguns segundos antes de ir para trás. Nesses segundos que ele está segurando, é o tempo que você tem para acelerar e fazer o carro andar. Esses itens opcionais, eles estavam colocados pelo preço de R$ 700. Na avaliação do Fiat Mobi Tracking 1.0 com motor Fire Evo, tem que contar para você qual é o consumo de combustível, né? Você sabe que esse é um dos carros mais econômicos do Brasil. Então vamos lá. Nos testes validados pelo Inmetro, que é divulgado pela Fiat, o consumo dele é o seguinte: no ciclo urbano, ou seja, na cidade, abastecido com gasolina, 13,5 km por litro. Na cidade, abastecido com etanol, 9,6 km por litro. Aí você vai para a rodovia, vai para a estrada. Qual é o consumo dele? 15 km por litro quando está abastecido com gasolina e 10,4 km por litro quando ele está abastecido com etanol. Bem, você sabe que aqui nas avaliações que a gente faz no canal Auto Agora com BR, nós fazemos também a nossa média de consumo. Procuramos levar o carro aí da melhor maneira possível, né? Como se você estivesse usando você no seu dia a dia, ou seja, andando no trânsito, pegando rodovia, parando em farol, pegando congestionamento. E esse carro foi gentilmente cedido pela Fiat Automóveis para que a gente faça essa avaliação para você em vídeo, abastecido com 100% gasolina. E aí, qual foi a média que a gente conseguiu atingir com esse carro rodando com gasolina? Na cidade, chegamos aí a 12 km por litro. Isso mesmo, 12 km por litro na cidade, abastecido com gasolina. Um pouquinho menos do que os 13,5 que é registrado pela Fiat. E também andamos com o carro com o ar-condicionado ligado. Já na estrada, na rodovia, nós chegamos a 16,4 km por litro, andando a 120 km por hora. Ou seja, nesse caso, a média foi melhor do que aquela obtida. Por que acontece isso? Eu sempre explico, sempre vale explicar, né? De repente você está chegando agora, não sabe a explicação ainda. Por quê? O consumo de combustível está ligado exatamente na maneira como você conduz o carro,
no piso que você passa, nas situações, na maneira que você troca as marchas. Vamos lembrar que esse carro ele tem um câmbio manual, e inclusive ele tem um indicador no painel do momento correto para você trocar a marcha. Então tudo isso vai influenciar até a temperatura ambiente influencia na maneira do consumo de combustível. Fica atento a isso então. Mas de uma maneira geral, esse daqui é um dos carros mais econômicos que são comercializados no país, tanto com gasolina como com etanol. E depois de ter mostrado tudo isso para você do Fiat Mobi Tracking aqui no canal Auto Agora com BR, aliás, chegou agora? Não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Só está faltando falar qual é o preço do Fiat Mobi Tracking. Pois bem, então vamos lá. O preço sugerido dele para venda é de R$ 72.990. Enquanto estamos produzindo esse material para levar para o canal Auto Agora para você, está valendo aquele incentivo do governo para que se venda mais carros, que pode ser aplicado a veículos de até R$ 120 mil. Então, neste caso do Mobi Tracking, o desconto é de R$ 7 mil. Assim, o preço dele baixa para R$ 65.290. Mas fica o aviso para você. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, acessa direitinho o site da Fiat e dá uma verificada, porque não sei quando é que você vai estar vendo o vídeo, né? Vai que acabou o desconto do governo, vai que aumentou o preço, ou quem sabe de repente o preço do carro baixou, que é difícil, né? Mas vai que aconteceu. Então você verifica no canal, você verifica direitinho no site da Fiat, fiat.com.br, qual é o preço na época que você for procurar o Mobi Tracking. E hoje no canal Auto Agora com BR você conheceu o Fiat Mobi Tracking, esse modelo da Fiat que é um pouquinho diferente do Fiat Mobi tradicional que você conhece, o Fiat Like. O Fiat Mobi Like, por quê? Porque ele tem suspensão elevada, tem aqui todos esses detalhes aí que deixam ele com um visual muito mais esportivo. Aí eu pergunto para você, gostou do Fiat Mobi Tracking? Então deixa seu comentário, comenta pra gente que é muito importante, fala o que você achou do carro, do vídeo que a gente fez, é muito legal saber a sua opinião. E para você que chegou agora no canal, não vai esquecer, hein? Dá seu like, se inscreve e aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. O Auto Agora com BR também tem o site autoagora.com.br, que você pode acessar a seção de avaliações, que tem vários carros lá que a gente já avaliou. Estamos no Instagram, @autoagora.com.br _ e no Facebook. Isso mesmo, é só procurar autoagora.com.br no Facebook com o logotipo laranja. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!